IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. É com muita honra que hoje vamos conversar com o professor Tomás Espósito Neto, que é docente da Universidade Federal da Grande Dourados, com um estágio pós-doutoral na Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, a ECM, e também doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Hoje vamos falar sobre Itaipu e as relações entre Brasil e Paraguai. O professor Tomás, que é um estudioso desse tema, estudioso do tema das relações entre Brasil e Paraguai, e conduz cadeiras nessa universidade que tratam deste tema. Além de tudo, o professor Tomás tem promovido uma série de eventos que visam este processo de integração entre Brasil e Paraguai, que é um tema da nossa conversa de hoje. Professor Tomás, seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo. Alô, Luciano, distinta plateia. É um prazer estar aqui. Luciano, meu grande amigo, sempre muito bondoso com as palavras. Vamos lá. A importância de Itaipu, ela ainda hoje, ela é a segunda maior hidrelétrica no mundo, a maior em geração de energia, é o principal elo de ligação entre Brasil e Paraguai, certo? É o principal fonte de desenvolvimento da fronteira oeste brasileira. Ela, por si só, ela tem uma capacidade de influenciar. Itaipu tem um papel fundamental na produção de energia para o mercado brasileiro, representa por volta de 21%, as pesquisas variam entre 21% a 25% da energia total do Brasil, sendo que abastecendo principalmente o Centro-Sul. Ela abastece em torno de 90% da energia do Paraguai. Ela é a principal fonte de renda, de acesso de dólares para a economia paraguaia. Ela também tem um impacto de investimento, seja por royalties, seja de grandes obras, como a Rota Bioceânica, o Linhão de Vila Raias até Assunção, entre outros, de potencial desenvolvimento. Quem observa a importância do Paraguai, e agora ganha as discussões, às vezes não sabe a importância do Paraguai para as relações bilaterais, para as relações e para a história dos dois povos. Para a gente falar um pouquinho das causas, as causas da reconstrução de Itaipu são diversas. As principais são, primeiro, criar um polo de energia sustentável, renovável, que pudesse atrair investimentos e acesso à tecnologia, uma tecnologia muito fina. Segundo, a resolução de problema de fronteira entre Brasil e Paraguai. Terceiro, construir um grande polo de integração entre Brasil e Paraguai, em contraponto ao papel da Argentina no Cone Sul. Tá? Vamos começar por cada um desses eixos. Primeiro dele, polo de desenvolvimento. No final da década de 50, início da década de 60, 62, é apresentado o projeto Oscar Marcondes Ferraz, em que o engenheiro Oscar Marcondes Ferraz, de renome internacional, passa por várias áreas do Brasil para identificar potenciais hidrelétricos, áreas. E ele encontra, na região de Sete Quedas, Salto de Guairá, um ponto de produção de energia a um custo muito baixo, a uma quantidade imensa, de uma forma muito robusta na área de desenvolvimento regional, na área de acesso à energia a um custo barato, entre outros. Tá? Quando é apresentado o projeto Oscar Marcondes Ferraz, algumas autoridades brasileiras e paraguaias apontam que a região de Sete Quedas, Salto de Guairá, é uma região na fronteira entre os dois estados, no limite dos dois estados. Ali começa uma série de discussões de fronteira, há uma série de problemas militares, entre outros, na região de fronteira, até que, em 66, a Ata das Cataratas ela neutraliza o problema e coloca os dois estados como
sócios equânimes de qualquer projeto hidrelétrico, ou seja, se para a discussão de fronteira e fala, bom, vamos parar de olhar o lado negativo e vamos pensar o lado positivo. Os dois estados, a grosso modo, vão negociando uma comissão bilateral, vão montando o desenho do projeto, até que em 73 você tem o Tratado de Itaipu. Tá? O que é interessante nesse processo, na causa de construção, a gente vai ver isso depois na especificidade, é um projeto equânime entre os dois lados, é um projeto que atende à demanda, a expectativa de que o lago de Itaipu ele acabasse com qualquer problema de fronteira existente entre os dois estados, desse acesso aos dois estados a financiamento, a tecnologia de construção de barragens complexas, de eletromecânica, eletroeletrônico, entre outros, de grande porte, algo que pouquíssimos estados possuíram e possuem, além de ser um grande polo de desenvolvimento para os dois lados. Paralelamente a isso vai consolidando o processo do Brasil como um líder regional, substituindo a Argentina como um ator central, principal, né, central principal na região da América do Sul. Tá? Então, ele é um polo, é um sistema de construção, de desenvolvimento, de integração entre os dois estados, acesso à tecnologia e recursos, e assim por diante. Alguém pode me perguntar, o Luciano pode me perguntar, mas de onde que saiu isso? Isso é muito perfil da década de 60, início da década de 60, onde foi o projeto desenhado, quando a represa de Assuã foi construída no Egito e o Egito barganhou entre Estados Unidos e a União Soviética, financiamento, tecnologia, entre outros. Na década de 60, Santiago Dantas imaginava isso para o Brasil e vendeu isso para as autoridades no perfil durante o processo da política externa independente. Tá? E no final, na década de 73, é importante o marco, porque o choque do petróleo e o aumento do custo de energia coloca em risco o milagre brasileiro e faz o Brasil procurar outras fontes de energia abundantes, baratas e renováveis. Então, você tem Itaipu de um lado, você tem Tucuruí, você tem o começo do processo da busca do ciclo do átomo, como em Angra dos Reis, o pró-álcool, entre outros. Então, você vê que são vários momentos e várias forças que vão casando naquele momento a construção de Itaipu. As especificidades de Itaipu. Primeiro delas, a engenharia jurídica e financeira é algo único. Tá? Projetos, até então, não colocavam como paridade de voto, paridade de decisão, países estão assimétricos. Isso foi uma inovação de Itaipu. A segunda inovação de Itaipu foi a construção do tratado, a ideia de royalties, tá? A ideia de royalties para as regiões e a forma de comercialização da energia de Itaipu para viabilizar. Então, a energia de Itaipu é comercializada pelo custo. As cidades, regiões lindeiras, elas ganham os royalties e também o Paraguai ganha uma cessão por energia. Então, também isso é interessante ao se notar, porque o mercado brasileiro ele entra com as garantias do financiamento, ele pega o dinheiro emprestado e financia o Paraguai a taxa de juros fixa de 6%, em condições únicas, e um processo grande de boa-fé. Outra coisa importante é que tanto a ANDE quanto a Eletrobras constroem uma empresa, uma entidade privada internacional. Isso faz com que as regras que regem o dia a dia de Itaipu é algo distinto da legislação local, seja do Brasil ou Paraguai. Tanto que questões trabalhistas
foi um acordo paralelo para decidir como isso vai ser feito. As discussões agora sobre governança se discute um modelo único que possa Itaipu prestar contas tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio. A questão da paridade de decisão, então você tem diretores adjuntos e principais dos dois países, você tem um espelho, mesma quantidade de funcionários brasileiros, mesma quantidade de funcionários paraguaios, e assim por diante. A especificidade, por exemplo, de respeitar os interesses dos estados, isso não foi feito sem muita briga, sem muita discussão, sem algumas tensões, como a questão da ciclagem, por exemplo. Então, Itaipu produz em duas ciclagens, a de 60 MHz, de 60 Hz, que é consumida pelo Brasil, e a de 50 Hz, que é consumida pelo Paraguai. Então, foi feita toda uma série de uma engenharia financeira, política, e mesmo na construção, que é algo de tirar o chapéu e de orgulhar brasileiros e paraguaios. Então, é algo único. E, nesse momento, isso está cada vez mais aflorado. Você me pergunta das renegociações do tratado, agora em voga, com as discussões de 2023. Essa é uma discussão complexa. O acordo de Itaipu foi algumas vezes discutida, e lembrar que todas as discussões elas passam para serem implementadas pela anuência dos dois países, seja do lado paraguai, seja do lado brasileiro, que vão desde o início da década de 80, o valor da comercialização de energia, como tarifa experimental, as renegociações financeiras para dar viabilidade de Itaipu, seja no governo Fernando Henrique, em 97, seja no governo Lula, Nicanor, em 2003, ou ainda no mais famoso, Lula-Lugo, 2008 e 2009. O que a renegociação do tratado nos traz agora, em 2023, são discussões, acabou a previsão dos 50 anos que o anexo C colocava, em tese, Itaipu está paga. Ou seja, aquela ideia de vender energia para pagar o financiamento, entre outros, ele se encerra. Você pode ter duas consequências. A primeira delas, nessa perspectiva, era a redução da tarifa. Então, acabou a dívida, acabou o custo. Então, o custo cai para baixo. E a outra é a questão as obrigações. Então, a energia produzida de Itaipu, Brasil e Paraguai se comprometeram a adquirir 50% cada um. Caso o Paraguai não use os 50% dela, o Brasil tem a preferência, mas não a obrigação, a preferência de adquirir energia. Então, com o fim disso, a grande discussão é como vai ser esse rearranjo. A energia não será mais cedida, e sim poderá ser vendida. Segundo aspecto, ela poderá ser vendida a quem? A terceiros países? Diretamente ao mercado brasileiro? Ou como isso vai ser feito? Terceiro aspecto, o preço. Como que vai ser definido o preço? Bom, acabou o custo. Vai se fazer pelo preço chapado, mais baixo? Ou se vai buscar uma outra forma, criar fundos de desenvolvimento da região fronteiriça, articulação? Terceiro, outro ponto, governança. Como se vai construir esses recursos que Itaipu injeta, tanto o lado brasileiro e paraguai, como prestar contas, como fazer averiguação, como fazer isso. Então, as renegociações de 2023, ela é repleta de detalhes que não são apenas detalhes, são muito importantes, dado a importância de Itaipu para a economia paraguaia e para a economia brasileira. Sem Itaipu, o Paraguai quebra. Sem energia de Itaipu, o Brasil para. Então, como vai ser construído isso? São perspectivas. Tá? O que se sabe até o momento é que as negociações entre as autoridades estão ocorrendo de forma pontuais, periódicas, mas muito ainda cheio de restrições, sigilos,
dada a sensibilidade do tema. Tanto para o Paraguai quanto para o Brasil, a questão de Itaipu envolve interesses nacionais, interesses de Estado, e envolve sentimentos nacionais de primeira grandeza. Tá? Então, se nós quisermos pensar cenários, como você bem colocou, Luciano, a gente pode pensar cenários em 3 temas muito importantes. Primeiro dele, preço de energia. Qual vai ser o preço de energia a ponto de que a energia de Itaipu seja viável para o Brasil, mas também seja rentável para o Paraguai? Isso é uma discussão muito técnica que ambos os lados estão fazendo. Segundo, como os royalties e outros benefícios serão mantidos para as regiões lindeiras. Então, hoje, os royalties são uma das principais fontes de rendas, tanto do lado paraguaio quanto do lado brasileiro. Então, você vê a importância na construção do Hospital Costa Cavalcante, na Bioceânica, do lado brasileiro, e inúmeras obras em que Itaipu financia diretamente e indiretamente no lado paraguaio. Então, assim, ela é algo que tem que se prestar muita atenção. Os atores locais têm que ser envolvidos, porque isso envolve, por exemplo, a viabilidade dos municípios lindeiros a Itaipu. Outro aspecto importante, como será feita essa gestão? Tá? Como será feita essa gestão de Itaipu? Vai se manter? Vai se criar mecanismos de governança? Como que vai ser feito isso? Se ainda há algo que não está, vai ser alterado ou não? Outro aspecto, obras que estavam previstas, como as eclusas. No entanto, há estudos que indicam que as eclusas não são viáveis, mas podem ser substituídas, por exemplo, por ferrovias, por obras de dragagem, de aumentar o calado do Rio Paraná, do Paraguai. Como vai ser feita essa articulação? E também pensar Itaipu como um polo de desenvolvimento e tecnologia. São necessárias obras, por exemplo, para aumentar a eficiência de Itaipu. A tecnologia de Itaipu é da década de 70. Só para você ter uma ideia, 10% da energia se perde no processo de transmissão. Então, você perde uma usina hidrelétrica de Porto Primavera, o Sérgio Mota, só na questão da energia, de Foz do Iguaçu a São Paulo. Com novas tecnologias, você reduz essa perda. Com novas tecnologias, com substituição de equipamentos que são analógicos por equipamentos digitais, você poderá ter um ganho de produtividade imenso, um aumento da produção. Se é a maior produtora, ela pode ainda aumentar ainda mais a produção. Só que isso tem um custo, tem uma articulação. Como será feito isso? Tá? Também pensar, e acho que isso é importante, que as autoridades, as sociedades pensem Itaipu não como um ponto de dissenso e discórdia, mas como uma oportunidade para o crescimento e desenvolvimento do Brasil-Paraguai. Ora, Itaipu pode, nessas negociações entre o menor preço e o preço de mercado, encontrar um ponto ótimo para, por exemplo, resolver questões de suma importância. Por exemplo, a questão de proteção de afluentes, desenvolvimento sustentável, financiamento de iniciativas binacionais, seja universidades como a UNILA, seja universidades como o Grande Dourado, seja a construção de parques binacionais, cadeias produtivas binacionais. Pode ainda construir uma infraestrutura para outros aspectos, pode parte do recurso resolver problemas sociais. Então, uma questão que é tanto problemática do lado brasileiro quanto paraguaio, criar um fundo e se fazer, por exemplo, na região de fronteira, uma regularização fundiária, sendo esse aporte de Itaipu pagando e regularizando as fontes, criar alternativas de desenvolvimento sustentáveis, incentivar o uso consciente da energia, utilizar Itaipu como forma de integrar e melhorar o investimento entre os dois países, incentivar a integração.
seja o Instituto Social Mercosul, seja o FOSEM, seja outros aspectos importantes. Obrigado, Luciano, pela oportunidade, pelas gentis palavras, sempre. Ao distinto público que queira saber mais informações. Você encontra material de Itaipu aonde? CPDOC na GV, no arquivo do Itamaraty, no arquivo da chancelaria, no Centro de Memória da Eletricidade no Brasil, na Itaipu Nacional. Você tem pesquisadores em diversas regiões, na UFGD, comigo, você tem no Santiago Dantas, você tem na UNB o Roberto Goulart, no Paraguai você tem o CADEP, você tem o DENDE, você tem uma série de profissionais que trabalham em colocar. E afirmo e peço, incentivo, porque a temática de Brasil-Paraguai ainda é algo muito desconhecida de lado a lado. Muitas das posições de retórica populista é feita a partir de pré-conceitos, tá? Então, quebrar esse preconceito, identificar nós como irmãos, nós como parceiros estratégicos, como uma forma de caminhar e direcionar para um futuro melhor do país. Tá? Tem temáticas de Itaipu, como a gestão do dia a dia, como o período de 79 até 2006, 2007, que tem muito trabalho a ser feito, muito trabalho a ser feito. E a melhor forma de quebrar esses preconceitos, de construir um futuro comum, é pela verdade e é pelo conhecimento do outro e das diferenças, das nuances entre os diversos. Tá bom? Muito obrigado de novo, Luciano e distinta plateia. Obrigado. Professor Tomás Espósito Neto, uma honra e uma alegria recebê-lo neste podcast com um tema extremamente importante para as nossas fronteiras. Um tema que o senhor fala com muita propriedade, é um tema que é muito caro para Brasil e Paraguai, pois, quem sabe, esse seja o case, melhor case, o maior case de integração que o Brasil tem com um vizinho e que o Paraguai também tem com o país que está à sua volta. Este tema, que tem como eixo central a integração, é um case de sucesso de integração e que, como todo projeto, é um projeto, e acima de tudo, um projeto de grande êxito, tem seus desafios. Porém, esses desafios eu vejo na sua fala também o otimismo com que o senhor trata esse tema, e é um otimismo que deve ser luz para os gestores presentes e futuros de Itaipu, pois eu vejo que esse é um bom problema, né? Os desafios que Itaipu traz, tanto para Brasil e Paraguai, são pautados por agendas positivas e devem assim ser para todo sempre. Traçar estratégias para aprimorar os mecanismos de integração e desenvolvimento sustentável, com governança, quem sabe seja aí o maior destes desafios, que este legado do Tratado de Itaipu, que aparou arestas, que trouxe o desenvolvimento, que mudou o cenário regional, seja sempre o que se busque neste processo de integração. Meu muito obrigado e até a próxima. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!